Bom, então hoje nós temos questões de vestibular para resolver e para quem chegar até o final, nós vamos resolver uma questão da Olimpíada Brasileira de Física, tá? Então, para começar, uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bem tranquila de fazer. Um automóvel que trafega com velocidade constante de 10 metros por segundo em uma pista reta e horizontal. Tá, então isso é o seguinte, ó, é um automóvel, eu já vou até ir coletando os dados enquanto eu leio a questão. Significa que eu tenho um automóvel, ele está trafegando em uma linha reta, tá, numa pista reta e horizontal, com velocidade constante de 10 metros por segundo. Tá? Então, V é 10 metros por segundo. Passa a acelerar uniformemente à razão de 60 metros por segundo em cada minuto. Quer dizer que, olha só, passa a acelerar uniformemente, quer dizer que a aceleração, tá, vai ser quem? Vai ser a razão de 60 metros. Opa, botei 6 ali. Vai ser a razão de 60 metros por segundo a cada 1 minuto. Só que 1 minuto é 60 segundos, eu já vou colocar aqui então a cada 60 segundos. Significa que a minha aceleração vai ser 60 dividido por 60 dá 1, eu vou ter 1 metro por segundo ao quadrado. Essa aqui vai ser a aceleração, tá? Em cada minuto, tá? Mantendo essa aceleração durante meio minuto, quer dizer, meu ΔT, olha só, vou colocar aqui que meu ΔT é meio minuto, ou seja, 30 segundos é a variação do tempo em que acontece esse movimento. Tá? E aí ele pede assim, ó, a velocidade instantânea do automóvel ao final desse intervalo de tempo e a sua velocidade média no mesmo intervalo de tempo são, respectivamente, tá? Letra A, B, C, até faltou aqui, ó, letra D e E. Né? Depois eu coloco aqui. Mas para resolver essa questão, né, de acordo com o que a gente estudou nas últimas aulas, olha só o que ele está pedindo, velocidade instantânea do automóvel ao final desse intervalo de tempo. Quer dizer que a velocidade instantânea eu vou obter a partir desta fórmula aqui, ó, que a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração que multiplica o tempo. Essa é a equação horária da velocidade. Porque eu tenho aqui de fato ó, a velocidade inicial era 10. Ele quer saber a velocidade instantânea ao final. Ele quer saber aqui a velocidade final, ó, e é exatamente o que eu tenho nessa fórmula. Eu tenho a velocidade inicial para substituir, eu tenho a aceleração para substituir, e eu posso achar a velocidade final. Então eu vou ter o seguinte, ó, que a velocidade vai ser igual à velocidade inicial, que é 10, mais a aceleração, que é 1, multiplicada pelo tempo, que a gente viu que é 30 segundos, então 1 vezes 30. Isso aqui vai ser o seguinte, ó, velocidade é igual 10 mais 1 vezes 30, vai ser 10 mais 30, e a velocidade é igual a 40 metros por segundo. Essa aqui, então, é a velocidade final, tá? Velocidade instantânea do automóvel ao final desse intervalo de tempo. Já achei uma parte da questão. Tá? E essa parte da questão, pelo que eu vi, já mata essas três que estão aqui, né? Então quer dizer que a resposta certa não está aqui. Então vamos calcular a segunda parte. A segunda parte pode ser calculada de duas formas. Tá? Pode ser calculada de uma forma mais fácil e pode ser calculada de uma forma não mais difícil, mas um pouquinho mais trabalhosa. A gente viu isso na aula passada. Eu posso calcular a velocidade média pela média das velocidades, porque eu tenho aqui ó, a velocidade, que é essa aqui, que é a inicial, que é 10 metros por segundo, e a velocidade inicial, que é 40 metros por segundo, que eu obtive para resolver essa primeira parte. E de posse dessas duas informações, eu tiro a média, foi de 10 a 40, então 10 mais 40, tirando a média, eu divido por 2. Isso aqui vai dar 50 dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 25 metros por segundo. Então, a questão certa aqui vai ser a que apresenta assim, ó, 40 metros por segundo e 25 metros por segundo. Pronto, matei a questão. Tá? Então, essa é a resolução mais fácil. Tá? Eu vou
né, para a gente ficar craque aqui, fazer do outro jeito. Porque é muito interessante de dominar isso aqui, que vai facilitar um monte na hora de tu enxergar as questões. Então eu vou fazer pelo outro jeito. Digamos que eu não fosse fazer desse jeito aqui, ó, pela média das velocidades. Eu poderia fazer também, olha só, de posse dessas informações, eu posso desenhar um gráfico aqui, um gráfico velocidade em metros por segundo, por tempo, em segundos. Tá? A velocidade inicial é 10 metros, então digamos que aqui seja 10 metros por segundo. A velocidade final é 40 metros por segundo, digamos que o 40 seja aqui. Tá? Tudo isso em um ΔT de 30 segundos. Então o que eu tenho aqui é mais ou menos assim. Ó. Isso aqui é o zero, tá? No tempo zero a velocidade era 10. E até o tempo 30 segundos, ó, a velocidade passou a 40 metros por segundo. Teve essa aceleração. Eu posso calcular essa área para obter o ΔS. Por quê? Porque se eu quero a velocidade, eu não vou fazer desse jeito aqui. Vamos lembrar que a velocidade média é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. A variação do tempo eu tenho, ó, 30 segundos. Então a minha velocidade média vai ser... Opa, esse M ficou com uma perna a mais aqui, né? Minha velocidade média vai ser alguma coisa dividido por 30. Tá? Essa alguma coisa é o ΔS, e o ΔS eu posso, se eu desenhar esse gráfico, eu posso obter o ΔS calculando a área dessa figura aqui. Ó. Vai ficar assim, lembra? Bzão mais Bzinho multiplica H dividido por 2. A gente fez bastante isso aqui, né? Então eu vou ficar, olha só, base maior 40, base menor 10. Então vai ficar 40 mais 10 multiplicado por uma altura de 30. Isso aqui vai ficar assim, ó, multiplicado por uma altura de 30, tudo dividido por 2. 40 mais 10, isso aqui vai ficar assim, 50 que multiplica 30 dividido por 2. 50 vezes 30, ó, 3 vezes 5, 15, com os dois zeros, isso vai ficar 1.500 dividido por 2. 1.500 dividido por 2 vai dar um ΔS de 750. Tá? Então, quer dizer, a minha velocidade média pode ser obtida dividindo 750 metros por 30 segundos. E 750 dividido por 30 vai ser a mesma coisa que 75 dividido por 3. Né? Isso vai dar também 25 metros por segundo. Tá? Então, dos dois jeitos, a gente pode achar essa questão. Eu tenho aqui anotado numa folha porque eu fiz essa questão num papel. A letra E, que está a 40 metros por segundo. Isso é, letra E, 40 metros por segundo e 25 metros por segundo. Tá? Então, para quem quiser pesquisar essa questão, vai ser a letra E. Tá? Então, eu vou apagar o quadro para a gente passar para a próxima. Vou pegar a borracha. Qualquer dúvida, né, não deixem de postar aí na área dos comentários. Né? Não é interessante ficar nenhuma dúvida, porque isso aqui é bem simples de fazer. Né? A gente vai fazendo todo dia a mesma coisa, vai ficando cada vez mais fácil. Então, vamos tirar essa questão que a gente já respondeu. Essa aqui era a questão 1. Vamos para a questão número 2. A questão que não envolve cálculo. Isso a gente já estudou, uma questão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá? Um móvel em movimento retilíneo tem velocidade escalar v variando com o tempo t, de acordo com o gráfico. Podemos afirmar corretamente que entre os instantes, e aí vai, olha, letra A, 0 e T1, letra A, 0 e T1, o movimento é retrógrado e acelerado. Bom, vamos ver se o movimento é retrógrado e acelerado, olha só. Eu vou, antes de resolver essa questão, relembrar isso aqui pra gente. A gente já estudou, mas eu vou relembrar. Retrógrado e progressivo, tá, são conceitos que se referem à orientação da trajetória. Então, eu posso ter isso aqui. Ó. Trajetória. Posso orientar para o lado que eu quiser, vou orientar para esse aqui, vai ficar mais fácil. Retrógrado e progressivo são movimentos que dizem respeito à orientação da trajetória.
um móvel, a gente viu que um móvel que anda a favor do sentido da trajetória, a favor da orientação, né, possui um movimento que é classificado, que é chamado de progressivo. Tá? Progressivo. Então, quando isso acontece, o movimento é progressivo. E o movimento progressivo é caracterizado por uma velocidade positiva. Então, a velocidade vai ser maior que zero. Né? Isso significa que a velocidade é positiva. Tá? E o movimento contrário ao da orientação da trajetória é classificado como saiu bem feio isso aqui. Deixa eu começar de novo que eu me atrapalhei. Vamos lá. Retrógrado, tá? Retrógrado. Então, quando o movimento se dá contrário ao da orientação da trajetória, ele é classificado como retrógrado e essa característica se dá, né, quando a velocidade é negativa, ou seja, é menor que zero. Tá? Então, quer dizer, movimento progressivo, a velocidade vai ser positiva. Movimento retrógrado, contrário à orientação da trajetória, a velocidade vai ser negativa. Entendido isso, tá? A gente tem metade da questão já respondida. E esses outros dois conceitos, também a gente já estudou, mas eu vou relembrar aqui. Ó. Acelerado e retardado. São conceitos que não dizem respeito mais à orientação da trajetória, mas sim à aceleração. Porque pode acontecer o seguinte, ó. Eu posso ter duas situações aqui também. Ó. Situação 1, situação 2. Aqui eu tenho um móvel num determinado tempo, e aí depois num segundo tempo, digamos que ele tinha um tempo 2, que ele tinha uma velocidade que era x, e agora a velocidade dele é x dividido por 2. Tá? Quer dizer, metade de x. Significa que ele saiu de uma velocidade maior para uma velocidade menor. Isso é um movimento que se classifica como retardado. Tá? É quando a aceleração é negativa, sai de uma velocidade maior para uma menor. Então, esse aqui é o retardado. Quando que o movimento vai ser acelerado? Ao contrário. Né? Eu tenho um móvel aqui num tempo tal, a velocidade dele é igual a x, e aí num tempo 2, esse móvel tem uma velocidade que é igual a 2x, né? Isso é maior que a anterior. Então, isso saiu de uma velocidade menor para uma maior. Isso é um movimento acelerado. Pronto. Ó, acredito que a questão já está respondida, porque se a gente começar a olhar aqui, ó, letra A, tempo 0 e 1, o movimento é retrógrado e acelerado. Então, vamos olhar aqui. Ó, no tempo 0 e 1, o movimento é retrógrado. Retrógrado, né, é quando a velocidade é negativa. Aqui, no gráfico, eu tenho desse lado, dessa parte aqui, velocidades positivas, e nessa parte aqui, velocidades negativas. Então, se esse movimento se dá, olha só, na parte positiva, ele não pode ser retrógrado. Né? Se está na parte da velocidade positiva, significa que ele tem velocidade maior que zero, o movimento é progressivo. Então, essa alternativa já está errada. Então, vamos para a letra B. Tempo 1 e tempo 2. O movimento é progressivo e acelerado. Bom, a gente viu que progressivo é um movimento que se dá, né, com velocidade positiva. Ele está aqui na casa das velocidades positivas. Ó. Então, o movimento realmente é progressivo. E também é acelerado. Vamos ver, ele sai aqui de uma velocidade que está mais aqui em cima, ou seja, maior, e vai para uma velocidade menor. Então, o movimento ele não é acelerado, a gente viu que ele é retardado. Então, isso aqui já está errado. Vamos para a alternativa C. Tempo 2 e tempo 3. O movimento é retrógrado e acelerado. Tá? Então, entre tempo 2 e o tempo 3, retrógrado, velocidade negativa, menor que zero. Esse movimento se dá na parte, né, onde nós temos realmente velocidade negativa aqui. Ó. Então, o movimento é retrógrado mesmo. Tá? E acelerado. Bom, lembrando que aqui a velocidade é zero, e aqui eu tenho velocidade negativa assim, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tá? Esse sinal de menos só indica que o movimento
se dá no sentido contrário ao da orientação da trajetória, né? Porque quanto mais eu desço, mais minha velocidade aumenta. Se a minha velocidade está aumentando aqui, ó, realmente o movimento é acelerado. Então ficou a questão de letra C para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Se a gente olhasse para a questão, para a alternativa D e E, a gente vê o erro, né? Tempo 13 e tempo 4, o móvel está parado? Não, o móvel não está parado. Tem um movimento uniforme aqui entre o tempo 13 e o tempo 4. Tá? E depois movimento progressivo e retardado? Não, já não é progressivo porque tem velocidade negativa aqui, está na parte de baixo. Então essa questão também já está errada, só sobrou realmente a letra C. Espero eu não estar indo muito rápido, né? Qualquer coisa dá para voltar e ver o vídeo de novo, né? Essa é a vantagem de estar assistindo em vídeo, né? Pode assistir quantas vezes quiser, pode fazer quantos comentários quiser se não entender também. Né? O importante, de novo, é que não fique dúvida. A questão de número 2 a gente fez, então a próxima é a questão de número 3. Olha só, essa questão bem interessante. Até vou trazer menos questões hoje, tá? Porque essa questão da Unicamp, quem já conhece já sabe, né? A gente não vai escolher entre A, B, C ou D. A gente vai resolver A, B, C e D. Então a questão diz o seguinte: o gráfico abaixo representa, quem acompanhar todas as aulas vai ficar craque aqui para o vestibular. O gráfico abaixo representa aproximadamente a velocidade de um atleta em função do tempo em uma competição olímpica. Então tem um gráfico onde esse eixo representa a velocidade, esse outro eixo representa o tempo, né? E eu tenho aqui a velocidade em função do tempo de uma competição olímpica. E aí nas letras A, B e C, A, B, C e D, eu tenho que resolver alguns cálculos. Por exemplo, letra A, em que intervalo de tempo o módulo da aceleração tem menor valor? Letra B, em que intervalo de tempo o módulo da aceleração é máximo, tá? Então é assim que a gente vai resolver essa questão. Eu vou fazendo assim, eu vou colocar aqui letra A, a gente resolve a letra A. Então, em que intervalo de tempo o módulo da aceleração tem menor valor? Olha só, o módulo da aceleração no movimento uniforme é igual a zero, tá? Então quando o movimento é uniforme, significa que a aceleração é igual a zero. Eu vou colocar isso aqui melhor assim, ó. Movimento uniforme, tá? Tem aceleração igual a zero. Tá? E entre esses tempos, ó, o tempo pula de 2 em 2 a cada quadradinho. Né? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 14, deixa eu arrumar aqui, 14, 18 e 20. Tá? Então, olha só, entre os tempos 6 e 16, o movimento é uniforme. Se o movimento é uniforme, a aceleração tem módulo igual a zero, né? O intervalo em que a aceleração tem menor valor é este aqui, que é zero. Então, é entre 6 segundos e 16 segundos. Tá? Letra A respondida, vamos para a letra B. Em que intervalo de tempo o módulo da aceleração é máximo? Bom, olha só. Em que intervalo de tempo o módulo da aceleração? Aqui a gente já viu que não tem aceleração. Tá? Então, neste pedaço aqui, não tem aceleração. Mas eu tenho aceleração durante esses dois intervalos aqui. Eu poderia observar que essa inclinação aqui, ó, é maior que essa outra inclinação aqui. Mas isso poderia dar margem a erro. Então, a gente pode fazer, para ter certeza, ó, do tempo 0 a 6, velocidade 0 a 12, divido o espaço pelo tempo, 12 dividido por 6, ó, 12 dividido por 6, isso vai dar uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Aqui, se eu for fazer a mesma coisa, ó, tempo de 16 a 20 dá 4. Tá? Então, vai ser um espaço dividido por um tempo que é 4. O espaço, eu estou vendo que, olha só, move uma casinha só, ó, sai daqui para cá. Então, o espaço é 2. 2 dividido por 4 vai dar uma aceleração menor. Realmente, já dava para ver aqui por essa inclinação que o intervalo de tempo em que o módulo da aceleração é máxima vai ser o intervalo de 0 a 6. Então, para a questão B, de 0 a 6 segundos. Letra C. Qual a distância percorrida pelo atleta durante os 20 segundos, durante o tempo todo? Tá?
Então, letra C. Essa aqui é fácil, ó. Eu tenho a área dessa figura, a área 1. A área dessa outra figura eu posso chamar de área 2. E essa aqui eu posso chamar de área 3. Isso aqui vai dar um ΔS de 200 metros, tá? A gente já fez isso aqui várias vezes, eu acho que vai ser fácil. Eu vou deixar uma dica aqui, ó, né? Como é que eu achei esses 200 metros aqui, ó? Calculando essas áreas aqui, como é que vai ser? A área aqui do triângulo. Esse lado é 6 e esse lado é 12. Então, isso aqui vai ser assim, a soma de todas as áreas vai ser a soma do ΔS, né? Então, vai ser 6 multiplicado por 12 dividido por 2, tá? Mais a área dessa figura aqui. Isso vai ser, né, de 6 a 16, esse lado vai ser 10, que multiplica, né, base vezes altura. O outro lado é 12, 10 vezes 12, mais, isso aqui é um trapézio, então isso aqui vai ser assim, ó. Base maior é 12, mais base menor, que vai ser 10, né? Isso tudo multiplicado pela altura, que vai ser 4, dividido por 2. Tá? Se você fizer esse cálculo aqui, né, vai encontrar realmente 200 metros. Tá? Então, letra C respondida, vamos para a letra D. Qual a velocidade média do atleta durante a competição? Bom, a letra D é fácil, olha só, isso aqui a gente sabe fazer, porque velocidade média é ΔS por ΔT, né? O ΔS a gente já tem, que é 200, tá? E o ΔT é 20, né? O tempo todo termina aqui no 20 segundos. Tá? Se eu cortar esses dois zeros, eu tenho 20 dividido por 2, a minha velocidade média vai ser igual a 10 metros por segundo. Então, resolvemos as 4 alternativas da questão da Unicamp, né? E eu posso apagar aqui o quadro para nós irmos para a nossa última questão. Então, quem chegou até aqui é porque está com a vaga garantida no vestibular. Porque agora a última questão é uma questão da Olimpíada. É bem fácil, é uma questão da Olimpíada Brasileira de Física, mas é bom notar a diferença que ela é uma questão um pouco mais conceitual. Está aqui. Olha só. Olimpíada Brasileira de Física. Uma partícula executa um movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Num dado instante, a partícula tem uma velocidade de 50 metros por segundo e aceleração negativa de módulo 0,2 metros por segundo ao quadrado. Quanto tempo decorre até a partícula alcançar a mesma velocidade em sentido contrário? Então, como todas as questões, né, vai tentar fazer e depois vai olhar a resolução. Eu vou fazer assim, ó. O que eu tenho aqui? Primeiro, como é uma questão mais conceitual, eu vou desenhar o conceito aqui. O que eu tenho aqui é mais ou menos isso, né? É o que ele está me dizendo ali na questão, né? Uma partícula executa um movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Num dado instante, a partícula tem velocidade de 50 metros por segundo. Então, eu vou desenhar aqui um carrinho, né? Quero que essa partícula seja um carrinho. Então, a velocidade vai ser igual a 50 metros por segundo, como eu tenho ali. Só que eu tenho uma aceleração negativa, tá? A aceleração vai ser igual a menos 0,2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Isso aqui num tempo x. Aqui. Se a aceleração é negativa, significa que o móvel está freando e num determinado tempo ele vai chegar à velocidade zero. Tá? No tempo 2 aqui ele vai chegar à velocidade igual a zero. Só que depois ele vai inverter o movimento dele. Porque olha só, ele fala que nesse instante aqui ele tem velocidade de 50 metros por segundo e aceleração negativa. Tá? Então ele está freando com a aceleração, vai chegar a zero. Ele pergunta quanto tempo decorre até a partícula alcançar a mesma velocidade em sentido contrário. Significa que quando chegar a zero ela vai voltar com essa mesma aceleração. Então isso vai acontecer assim, ó. O carrinho vai voltar. Aqui nesse momento a velocidade é essa, zero. E quando ele chegar aqui, ó, vai ter alcançado uma velocidade de menos 50 metros por segundo. Tá? Então esse é o conceito. Tá? Bem tranquilo. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Olha só que fácil. Velocidade, de novo, ó,
é igual a velocidade inicial mais a aceleração que multiplica o tempo. Por quê? Olha só, ele quer saber quanto tempo decorre, né, até a partícula alcançar a mesma velocidade em sentido contrário. Então a partícula vai e volta, né, sai de 50 a 0 com essa aceleração e depois vai de 0 a 50 com essa mesma aceleração. Ele quer saber quanto o móvel gastou na ida e na volta, né, qual foi o tempo que ele gastou na ida e na volta. Na ida eu posso fazer assim, ó, velocidade, essa aqui é a velocidade inicial, né, e essa aqui é a velocidade final. Então eu vou ter que, substituindo aqui pelos valores que a questão me forneceu, vou ter que a velocidade, tá, é igual a 0. Isso, 0, esse 0 vai ser igual à velocidade inicial, e a velocidade inicial é 50, tá, mais a aceleração, que nesse caso é negativa, menos 0,2, multiplicada pelo tempo. Se eu tenho isso aqui, eu tenho o tempo. O tempo vai ser, olha só, o tempo vai ser igual a menos 50 dividido por menos 0,2. Né? Como a gente chegou, né, nesse nível de Olimpíada Brasileira de Física, vamos ver como é que eu fiz isso aqui. Ó. Como é que eu cheguei no tempo? Esse mais 50, a gente sabe que é positivo, joguei para lá negativo, caiu aqui. Esse menos 0,2 que estava multiplicando, joguei para lá invertido, passou dividindo. Né? O que eu fiz de fato foi isso aqui. Ó. Eu pego essa expressão, 0 igual, tá, a 50 menos 0,2t. Se eu quero obter o tempo, tá, eu vou isolar o tempo. Como é que eu isolo o tempo? Se eu tenho uma 50 positivo aqui, para isso se anular, eu tiro 50. Basta que eu tire do outro lado também. Tá? E se eu quero anular esse fator que está multiplicando, eu vou dividir, né, por ele mesmo, para isso aqui se anular. Basta que eu divida isso aqui por menos 0,2 também. Tá? O que vai acontecer? Tá? Uma coisa dividida por ela mesma é 1, e 1 multiplicado por isso aqui vai dar isso aqui. Então, corto isso aqui porque vai sumir. Menos 50 com mais 50 também vai desaparecer. Desse lado só sobrou o tempo. Né? 0 menos 50 é menos 50. Ó, de fato, eu tenho que o tempo é igual a menos 50 dividido por menos 0,2. Estou provando que essa relação aqui é verdadeira. Tá? É bom a gente saber dominar isso aí. Deixa eu apagar isso aqui, porque a gente não vai utilizar. Pronto. Agora pegar novamente a caneta. Menos 50, tá? Então já sei que, né, o tempo é menos 50 dividido por menos 0,2. Como é que eu faço essa continha aqui? Menos 50 dividido por menos 0,2. Vou ter isso aqui, né? Menos 50 dividido por menos 0,2. Eu posso ignorar esse sinal de negativo, né? E ainda posso simplesmente pular uma vírgula para cá para ficar com 2, desde que eu pule uma vírgula para cá, que eu vou ficar com 500. Né? Isso aqui vai ser 500 dividido por 2, que é fácil, né? 250. Então o tempo aqui para mim vai ser igual a 250. O que é esse tempo? É o tempo de ida. Olha, matei a questão. Né? Resposta B, não. Né? Matei a questão por quê? Porque se o tempo de ida é 250, ele sai de 50 para 0 e depois sai de 0 para 50 com a mesma aceleração, ele vai demorar o mesmo tempo. Né? Eu vou ficar aqui o tempo de ida mais o tempo de volta vai ser igual a 250 mais 250. Isso vai ficar igual a 500. Então, a resposta, letra A. Eu ainda, né, posso calcular isso aqui para ter certeza. Né? Para a gente não dizer que não calculou. De novo, a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração que multiplica o tempo. Minha velocidade, neste caso aqui, ó, minha velocidade vai ser menos 50, igual à velocidade inicial, que na volta vai ser 0, menos 0,2, que multiplica o tempo. Isso aqui também vai dar menos 50 dividido por menos 0,2, e a gente já sabe que isso dá 250. Então tá certo aqui, ó. Vai ser tempo de ida mais tempo de volta, 250 mais 250,
Resposta para a nossa questão da Olimpíada Brasileira de Física, 500 segundos, né, é o tempo que decorre até a partícula alcançar a mesma velocidade em sentido contrário. Então, parabéns para quem chegou até o final dessa aula, né, resolvemos uma questão, um nível um pouquinho acima hoje, vimos que é bem fácil, não fique com dúvida, qualquer coisa deixa aí na área dos comentários que eu vou responder, certo? Então, eu vou ficando por aqui e até a próxima.